bem-vinda ao melhor canal do mundo de mentalidade, merecimento, autoestima, prosperidade e agora relacionamento amoroso. Você vai entender o que eu tô falando se você procurar o último vídeo aí que tá no ar. Ellen Lindoso, sou mentora de merecimento de mulheres merecedoras e vou continuar aqui na disciplina que eu tenho de falar para vocês. Esse é o vídeo número 4 de uma série de 10 vídeos que eu tô gravando, contando para vocês a minha experiência com quem pensa e enriquece. Lembrando que desde o vídeo 1 eu tô falando que o meu objetivo aqui é compartilhar o que eu aprendi, inclusive no vídeo 1, convido você a assistir o primeiro, que eu conto como eu conheci Napoleão Hill, por que eu leio esse livro uma vez ao ano e o que isso destravou a minha mentalidade para dinheiro, negócio, para vida. Mas não foi assim tão rápido, né? Mas eu não vou dar spoiler, não. Vai lá no vídeo 1 para você identificar e saber como que começou. E o mais legal que eu quero trazer para vocês, o meu intuito, é principalmente os erros que eu já cometi, que não me ajudaram a chegar no meu objetivo, e como que você pode cortar aí essa rota e chegar mais rápido no seu. O vídeo de hoje é um dos capítulos que mais eu gosto, e até separei aqui porque foi uma coisa que tem nesse capítulo, que foi assim que eu conheci o Napoleão Hill, então eu vou contar também um pedacinho dessa história. O vídeo de hoje fala de fé. Mas já quero falar para você que não tem nada a ver com essa fé religiosa, de religiões, alguma coisa. Ele nem cita aqui no livro a palavra Deus ou religiosidade, ou não é sobre isso. O que ele explica no capítulo fé é basicamente você ter uma convicção de que o que você deseja, que é o desejo ardente, que é o vídeo número 3 que eu estou explicando, já é seu. Eu gosto de um conceito de fé que eu aprendi há muitos anos atrás e que eu trago para mim até hoje, que diz o seguinte: fé é toda certeza que não precisa de provas. Vou repetir. Fé é toda certeza que não precisa de provas. Para você ter certeza, convicção, sem ter uma prova, você realmente tem que acreditar profundamente de que o que você deseja vai dar um jeito de chegar até você. Lógico que não é você sentado sem fazer nada, você vai ter que entrar em movimento, em ação para conseguir o que você deseja. Então, pegando esse conceito de fé que eu trago aqui no vídeo, eu quero que você pense: o que você deseja hoje? Qual é o seu desejo ardente? Você tem convicção de que já é seu? Porque se um fiozinho do seu cabelo duvidar, vai por água abaixo. E é por isso que ele fala muito ao longo do livro várias e várias histórias de pessoas que, mesmo nas adversidades, mesmo nas falências, mesmo tendo perdido, há um método da mina de ouro, que é a história do Darwin, que eu gosto muito, não perderam sua fé. Porque, como o próprio Napoleão Hill diz, cada adversidade traz consigo uma bênção disfarçada. Então, na jornada de você conseguir o que você deseja, você vai errar, você vai falhar, você pode quebrar financeiramente. Mas se você tem fé, você vai ver o erro como uma oportunidade de crescimento. Você vai olhar para aquilo, ok, errei aqui, eu vou ajustar a rota, o que eu tenho que melhorar para conquistar o que eu desejo, para chegar lá mais rápido? Com quem eu tenho que estar, porque ele fala muito de mastermind, eu já expliquei isso também em outro vídeo. O que você tem que fazer para ajustar a rota para chegar até lá? E nesse capítulo de fé, é um capítulo que eu particularmente gosto muito, porque, como o próprio Napoleão Hill diz, a vida testou ele. E ele conta, na verdade, no prefácio, não nesse capítulo, mas em outro, que ele teve que aplicar todos os 13 princípios com o filho dele. Eu não vou dar spoiler, não, você tem que ler o livro mesmo, o livro é fascinante. Mas o filho dele nasceu com uma adversidade. E ele teve que usar muito a fé para treinar o filho dele para se tornar uma criança normal, uma criança que vai para a escola, uma criança que foi crescendo com fé, confiando em si. A fé que ele traz nesse capítulo é uma fé que trabalha muito forte, tem várias coisas que ele fala nesse capítulo também sobre a autoconfiança, sobre você confiar em você, sobre você confiar no seu sonho, sobre você confiar no que você quer, sem certeza, sem prova nenhuma de que você vai conseguir. Fé
toda certeza que não precisa de prova. Você não precisa de prova, ninguém precisa falar para você que você vai conseguir, porque você tá fazendo todo dia o que eu chamo de fazer o que se requer para conquistar o que você quer. Então você sabe que vai chegar lá. É só uma questão de tempo. Você vai conseguir. Eu tenho muitos sonhos ainda que eu não realizei, que eu tenho convicção que eu vou conseguir, porque eu tenho fé, eu sigo esses princípios que ele ensina e eu treino a minha mente diariamente. E é isso que eu ensino para quem quiser aprender comigo, para quem quiser sentar à minha mesa, para você começar um processo de mudança de vida, você começa mudando a sua mentalidade, porque tudo começa na mente. E essa fé de você ter convicção, de você acreditar, ninguém vai te tirar, ninguém vai te passar para trás, porque você tem certeza no que você vai plantar e colher. Eu ouvi uma frase hoje que eu achei fantástico, que é da Hortência, né? Nossa, uma das maiores atletas que a gente tem no Brasil, né? Uma mulher com uma história inspiradora e que ela disse o seguinte: eu nunca perdi na vida, eu nunca perco. Quem ganhou foram elas. Por que ela tem essa mentalidade que ela nunca perde? Porque ela sempre deu o melhor dela. Ela sempre deu o melhor em quadra. Então, essa mentalidade é uma mentalidade de quem tem fé, de quem tem confiança em si. Eu nunca perco. Foram elas que ganharam, mas eu não perdi. Se eu sei que eu dei o meu melhor, se eu sei que eu tô todos os dias treinando a minha mente, se eu sei que todos os dias eu tô fazendo algo em prol desse meu desejo ardente, é impossível ele não acontecer. E eu sou a maior prova disso, porque um dos meus maiores sonhos que eu tinha era casar. E eu casei porque eu segui todos esses princípios e o principal, eu treinei a minha mente diariamente com a minha técnica de reprogramação mental. E se eu conseguir, você também consegue. E nesse capítulo tem uma coisa que é o que eu falei, que é o poema do Napoleão Hill, que foi assim que a gente se conheceu. Como é que eu conheci o Napoleão Hill? O meu primeiro curso de autoconhecimento foi em São Paulo. Eu morava em Manaus na época, peguei um voo, fui para um hotel 3 dias e era um curso de liderança. Só que ele teve várias dinâmicas, era uma vivência, na verdade. E a gente tinha vários profissionais, né, psiquiatras, médicos, porque eles mexiam com o nosso emocional, você saía ali virado do avesso. E, né, em várias dinâmicas e você era testado o seu limite ao máximo, com frio, com provas físicas. E um dos dias nós tivemos e o curso acabava assim, tipo, 1 da manhã, aí tu tinha que estar de pé 6, 7, era bem puxado. E um dos dias, uma das tarefas, né, foi nos dado um poema. E a tarefa era: você tem que decorar esse poema. Isso, depois do último módulo, nós íamos jantar, dormir para o dia seguinte. Antes do jantar, nos deram esse poema e falaram o seguinte: você tem que decorar esse poema até amanhã de manhã, porque a primeira atividade do dia vai ser chamar para vocês para lerem o poema. Só que isso era tipo 1 hora da manhã e começava às 8. E ali, nem sabia o objetivo, mas depois eu entendi, eu tive que tomar uma decisão de fé, de acreditar que, cansada, com sono, eu ia conseguir. É uma decisão, gente. Tudo muda na sua vida quando você decide. E você sabe quando você decide de verdade ou quando você só fala da boca para fora. E ali eu peguei, fui estudar no quarto do meu jeito. Quando eu cheguei, eu dividi o quarto com outras 2 meninas, elas queriam dormir. Eu tive que sair do quarto, estudar no corredor que estava meio escuro, com casaco São Paulo na serra, morrendo de frio, como boa manauara que sou. Mas eu fiquei ali, estudando e escrevendo com o celular assim em cima, era pouca luz, sabe? E eu lembro que passou um homem próximo no corredor, que era o professor que era considerado o Dindo da turma, Marcelo. Onde quer que você esteja, sempre lembrarei de você e serei eternamente grata. E Marcelo foi a pessoa que alimentou a chama da minha fé. Bora, você vai conseguir. E ficou comigo, treinando tal poema. E aí eu falei pra ele: de quem é esse poema mesmo, hein? Aí ele: você não conhece Napoleão Hill? Eu: não, nunca ouvi falar. Aí ele: esse poema vai mudar sua vida.
Só de eu falar aqui, eu já vou me emocionar de novo. Toda vez que eu conto essa história, eu me emociono. Porque eu passei a madrugada estudando o poema. Eu lembro de ver o sol nascer, treinando esse poema. E eu estava preparada, né? Me preparei. Tive fé. Eu ia conseguir. Tinha certeza que eu ia conseguir. Eu sabia. Sabe o que aconteceu? Quando teve a dinâmica, tinha um tal de um X que tinha que correr, ele falava, valendo! Aí corre. Quem chegasse lá ia começar a falar o poema. E eu lembro que eu me preparei e eu falei assim, eu vou. Só que eu fechei os olhos na hora que ele falou, valendo, eu fiquei grudado na cadeira. O medo me travou. Será que você hoje não realiza o seu sonho porque você está cheio de medo? Você está preparada. Você tem o conhecimento. Você sabe o que tem que fazer. E por que você não faz? É medo. Primeira lição que eu aprendi dessa história toda. O medo estava me travando. Eu comecei a passar mal. Literalmente, eu comecei a ter dor de barriga. E eu não conseguia ir. E aí foi uma pessoa no tal do X. Não conseguiu falar o poema. Aí a próxima sou eu, a próxima sou eu. Imagina aí você que tá assistindo esse vídeo. A próxima sou eu. E eu, de novo, chamou pra correr tal do X. Eu travei. E eu só ouvia o Marcelo gritando, vai, Ellen! Você sabe! Será que você tem um Marcelo assim na sua vida? Que fala, vai, fulana, você sabe! Você consegue! Você é capaz! Mas você não vai. Você fica presa. Inventa desculpa, adoece, um problema, e você não vai em busca do seu sonho, não vai em busca de realizar o seu desejo ardente. E ali na terceira vez, falei, gente, eu tenho que ir. Eu lembro que eu fechei os olhos e eu corri, eu consegui pelo menos sair da cadeira, né? Mas de olho fechado assim, corri. Aí eu abri o olho, é você. Nossa, quando chegou, porque até então ninguém tinha conseguido falar o poema. Quando chegou a minha vez, no meio de 100 e poucas pessoas, que era muita gente no treinamento, eu travei. E eu comecei a chorar. E eu não conseguia falar. O choro vinha, sabe quando o choro vem na garganta aqui? E eu respirava e ele falava assim, você tem 3 minutos. Vai acabar seu tempo. E eu só ouvi o Marcelo. Vai, Ellen, você consegue, você consegue, você consegue. E como no passe de mágica, eu consegui falar a primeira frase que eu quero compartilhar com você. Porque até hoje, todas as vezes que eu preciso de coragem, eu leio esse poema. Todas as vezes que eu preciso superar alguma coisa, ir para uma próxima fase, eu leio esse poema. E é tão verdade isso que eu tô falando para você. Não estava combinado. Que o poema tá aqui. Faz parte na minha cabeceira. E eu leio esse poema. Porque ele diz exatamente isso. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se você não pensar, quero a qualquer custo, porque o que você deseja, você tem que pensar que você paga qualquer coisa. Se você não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você já é uma fracassada, um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa na intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Isso é fé. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos. Mas, mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele e aquela que crê plenamente. Eu conseguirei.
Quando eu terminei, tinha mais de 100 e poucas pessoas na sala gritando o meu nome, porque eu fui a primeira a conseguir falar esse poema. Eu não me lembro de mais nada, porque eu só chorava, porque eu consegui. Eu consegui, naquele momento, superar o meu medo da crítica, o medo do julgamento, o meu cansaço físico, que eu não dormia à noite, o frio, a fome, enfim, tantas e tantas e tantas barreiras. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava romper com aquilo, e foi com um passo de fé, de acreditar que eu conseguiria primeiro estudar, decorar, mesmo cansada, e ir lá na frente falar. Não foi fácil, porque eu mesma estava me sabotando, mas eu consegui. E é por isso que esse poema, ele é muito importante para mim. E foi assim que eu conheci Mr. Napoleão Hill, foi assim que ele entrou na minha vida, é por isso que eu honro a vida dele onde quer que ele esteja, porque ele já faleceu há muitos e muitos anos, mas principalmente o legado que ele deixou através dos seus livros, ele tem outros livros, mas para mim, essa filosofia do sucesso é o que define quem tem sucesso e quem não tem. Porque quem tem sucesso, quem conquistou qualquer coisa na vida, dotou-se dessa convicção primeiro de que iria conseguir. E eu desejo para você, finalizando esse vídeo, que você todos os dias alimente a sua fé com essa convicção de que você vai conseguir, porque você é merecedora. Um super beijo. Se gostou desse vídeo, curta, comenta aqui para mim, para eu saber também. E já se inscreve no canal para a gente mandar esse conteúdo para mais e mais e mais pessoas. Até o próximo vídeo.